Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um Empodera Belimã. Vamos entrar aqui com a Ganda. Adeus. Deixa eu primeiro cumprimentar aqui o pessoal, né, gente? Boa tarde. Estamos aqui começando mais um Empodera Belimã, né? Esse projeto que é muito legal, com o objetivo da gente levar e trazer cada vez mais informações para as mães se empoderarem desse universo materno-infantil, né? E a gente espera contribuir aí com o conhecimento de vocês, né? Eu sou Natália Lemos, da Belimã, né? E a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial, uma pessoa que eu me inspiro muito, que já esteve com a gente aqui na nossa live. Na verdade, que foi a primeira pessoa que iniciou, né, o Empodera Belimã com a gente, que é a Ganda, a idealizadora da Pura Chuva. E eu queria que você se apresentasse aí brevemente, Ganda, antes da gente iniciar aqui a nossa live. Eu sou a Ganda, então sou a criadora, a idealizadora da Pura Chuva. Eu trabalho com aromaterapia e minha especialidade é aromaterapia para criança, é o que eu tenho feito nos últimos 7 anos, por conta do meu filho, que hoje está com 7 anos, né? Passei a vida toda dele praticando isso, então desenvolvi minha linha de produtos baseada nessa experiência que eu tenho com ele. E tem sido muito legal poder repassar isso para as mães, para as pessoas e conseguir trabalhar com isso. Está sendo razão da vida. Ah, é ótimo mesmo, né? E é engraçado como a gente se conecta, né? Assim, quando a gente descobre. A gravidez faz muito isso com a gente, né? A gente se redescobrir, que nos motiva realmente a seguir, né? Isso é fantástico. Sim. Bom, então, assim, o nosso tema de hoje é a delicadeza da pele dos bebês, né? Eu já fiz alguns posts falando aqui sobre, né, a questão do quanto a pele do bebê é delicada. Já existe, né, avaliações e situações que explicam, né, que a pele do bebê, a pele da criança, ela se assimila, fica mais parecida com a do adulto em torno de 2 anos de idade, né? E até isso a gente tem que tomar realmente um cuidado bem especial com a pele deles. Né? E aí, Gana, eu queria que tu falasse pra gente, né, o que seria esse cuidado, como que se desenvolve a pele do bebê, né, desde a gestação, enfim, entrasse um pouco mais nesse assunto para a gente entender melhor. Eu tive uma ampliação de consciência em relação à pele do bebê depois que eu li um livro que é do Dietrich Gombel, não sei se eu falei certo, que é esse livro aqui, ó, Fundamentos da Terapia Holística com os Óleos Essenciais. Legal. Ele tem um capítulo inteiro falando sobre a pele do bebê, sobre o desenvolvimento da pele e a importância da nutrição da pele, de como a gente precisa cuidar. Então, resumindo, né? O primeiro órgão que se desenvolve no útero da mulher, do bebê, né? O primeiro órgão do bebê é a pele. Então, a primeira coisa, tudo parte da pele. Então, tudo ele se forma aquele saquinho e dentro do saquinho você formando os órgãos. Então, esse desenvolvimento, ele começa na pele e o primeiro contato que ele tem é de pele a pele, que é a pele dele e a pele da bolsa da mãe, da bolsa amniótica. Então, ele fica sempre em contato com essa pele. E o útero, ele desenvolve aquele creme, né, que é o vernix, para proteger o bebê em contato com essa outra pele. Então, ele comenta que o bebê, quando ele sai do útero da mãe, ele chega num universo completamente diferente. Lá dentro ele estava quentinho, com a pele protegida, com aquele creme natural e em contato sempre pele a pele, apertadinho com a pele da boca. Sim, e super hidratado, né, com o bebê. Hidratado. Daí chega aqui, a primeira coisa que fazem com o bebê é enfiar embaixo de uma água, passar sabonete para arrancar tudo que for possível, para ficar cheiroso, né? É verdade. Então, a mãe, a partir dos próximos dias, a mãe vai colocando o bebê sempre perto do colo, sempre aconchegado, e ele vai voltando a se acostumar com essa nova vida, né? Porém, se a gente for pensar numa prática mais consciente da pele, de cuidado com a pele, a gente tem que manter o bebê
continuamente hidratado, manter essa continuação limpinha no útero durante os próximos dias, né? Durante as próximas semanas. Então, hoje já existem mulheres que praticam isso, de o primeiro banho do bebê em casa ser um banho de óleo de coco, Ah, que é legal. manter essa hidratação do bebê. Uhum. E ele precisa disso para se desenvolver, para essa pele começar a se adaptar com o ambiente. Ele precisa desse óleo de coco, ele precisa de um óleo vegetal nutritivo, ele precisa do contato a pele com a mãe, porque ele estava muito acostumado a ficar com esse quentinho da pele, então o substituto dele vai ser a pele da mãe. Então, a importância de manter esse contato quente e de manter a hidratação com os óleos vegetais. Esse livro é fantástico, eu fiquei apaixonada por ele por causa nessa apresentação tão profunda sobre a importância da pele. E nas oficinas que eu faço de aromaterapia, eu sempre falo muito, fico uma hora falando de pele, porque para nós adultos, se a gente conseguiu passar para nosso bebê esse cuidado, se a gente conseguiu ter esse cuidado com a nossa pele quando bebê, nós seremos adultos menos carentes, isso nas palavras dele. Porque é uma criança que é mais massageada, que é tocada, que tem essa pele hidratada, ela vai ser uma criança que não vai precisar de tanto aconchego, porque ela vai aos poucos aprender a se adaptar a essa nova realidade dele aqui. Legal, legal. E realmente, hoje assim, a gente vê que mudou muito. Hoje em dia a gente pede, e a maioria, principalmente quem faz parto, né, humanizado, evita realmente dar o primeiro banho no hospital, acaba muitas vezes dando em casa, 24 horas, 48 horas depois, porque a gente sabe hoje a importância de quanto mais tempo a criança ficar com vértice na pele, né, mais saudável vai ser para a pele dela e para ela, né? Agora, essa do óleo de coco, o banho de óleo de coco eu não conhecia, e realmente é bem interessante, né? Porque a gente que estuda um pouco mais sobre os óleos, né, vegetais, a gente sabe que o óleo de coco, ele assim, fantástico, é maravilhoso, né, para o bebê, assim, para a pele do bebê, para a pele sensível de uma forma geral, né? E ele tem o óleo de coco tem uma peculiaridade, né? Que ele tem um ácido muito similar ao ácido que tem no leite materno. Uhum. Então, ele é o mais próximo que existe do leite materno em Legal. relação aos óleos vegetais. E o vernix também, dentro de uma prática humanizada, não é removido da pele do bebê. Ele é mantido lá e a própria pele vai absorver todo aquele vernix, porque ele precisa daquele vernix para poder se hidratar. Porque é um choque de temperaturas e realidades muito drástico para a pele do bebê. Não é à toa que a gente vê uma quantidade absurda de criança que tem alergia severa a todo tipo de coisa, né? A alimentar, a contato disso, daquilo, porque a pele dele não conseguiu se preparar o suficiente para ficar em contato com a nossa temperatura, o ar, o frio, a água, o cloro, a quantidade de cloro que tem na água. Sim. E aí fala pra gente, a gente entendeu que tem essa questão do desenvolvimento desde a gestação, né, e esse contato. E aí quando a criança nasce, né, além da questão do banho de óleo de coco, o que mais que a gente pode fazer para cuidar dessa pele, né? Então, a questão da massagem é importante mesmo. Não precisa ser uma massagem como Chantala, por exemplo, nos primeiros dias, mas o toque é muito importante, sempre estar acariciando a pele do bebê, com óleo de coco, todos os dias ter uma rotina, né, de massagem e antes do banho, sempre fazer uma massagem com óleo de coco. E tem vários outros óleos que são finos, que também podem ser usados, como a semente de uva, amêndoas, castanhas, esses óleos mais fininhos, dá para ser usado. Girassol também? O girassol extra virgem, né? O azeite de oliva também é legal, só que muitas pessoas não gostam do aroma, né? Que é um aroma muito O forte, óleo que de lembra coco comida. também, né? O óleo de coco também ele tem um Óleo de aroma bem coco, marcante, né? mas ele é mais docinho. O que eu não recomendo são as manteigas, que eu acho muito forte, né? Muito, muito gordurosa. As manteigas de karité, de cacau, é desnecessário. Eu sempre falo assim para lembrar de onde vem esse óleo. Normalmente os óleos de frutas, né, de sementes de frutas, são os mais indicados. Então, óleo de maracujá, semente de uva, óleo de coco, que se lembra as frutas.
eles são os mais finos, que é o mais ideal para passar na pele dos bebês. E absorve bem, né? Não fica aquela coisa melecada. Então, eu acho que é bem Isso. interessante, porque você passa e pode deixar, não precisa tirar, porque não fica, né, aquela coisa Uhum. melecada, escorregadia. Eu também gosto desses óleos. Inclusive, né, o óleo Gotas de Suavidade da Pura Chuva, né, que tem a semente de uva, acho que tem girassol também, Isso. né? Tem. Pronto. Ele é fantástico. Eu usei na minha bebê. No primeiro filho eu não conhecia a Pura Chuva quando ele nasceu, eu fui conhecer ele poucos meses depois. Mas na Maju eu usei bastante, eu usei para problema de descamação, que muita criança às vezes descama, né, a pele ali. E eu usava para descamação e eu vi que realmente melhorou e resolveu o problema da descamação. Né? Além dessa questão, por exemplo, da descamação, da hidratação da pele, da manutenção, o que mais a criança pode se beneficiar com o uso do óleo vegetal, né? Nesses primeiros dias de vida? Assim? Tem todo o desenvolvimento sensorial, cognitivo, mental, emocional dela. Ela precisa desse contato pele a pele com a mãe, desse toque da mãe para ela começar a se adaptar ao mundo daqui, né? Então, benefícios dá pra gente listar. É muito importante ter esse contato pele a pele, esse toque. Uma outra técnica que eu acho muito legal é do baldinho, né? Da criança ser imersa. E Ofurô, né? do ofurô, antes de colocar a criança no ofurô, de passar o óleo vegetal. Você passa, unta a criança de óleo vegetal e coloca dentro daquela aguinha morna. É um retorno ao útero, basicamente. Ela vai se reencontrar, bom, né? Se relaxar mediante as lembranças que ela tem daquele ambiente. É Então, a verdade. gente vai trazer esse hábito para a criança. Se você faz isso desde o nascimento e vai perpetuando essas práticas durante todos os anos de vida da criança, ela vai se acostumar a fazer nela mesma massagem. E quando a idade adulta, ela vai aprender e vai saber como cuidar da própria pele. Isso é muito importante, a gente criar esse hábito na nossa família de cuidar da nossa pele. Sim. Consequentemente, vai ser uma criança e um adulto que vai ter menos dermatite, menos alergias, né, de pele. E a gente sabe que a pele, ela come, né, o nosso organismo recebe tudo aquilo que a gente coloca na pele. Então, eu acho que... E sabendo usar da forma correta, né, porque a gente poderia falar também de, por exemplo, esses produtos que vendem em farmácia, né, hidratantes, não sei o quê, que na verdade acabam não fazendo o efeito esperado, né? É mais uma maquiagem ali, né? Sim, muito pelo contrário, eles entopem os poros, né? Qualquer produto feito à base de óleo mineral, ele vai diminuir a capacidade da pele de respirar, vai entupir os poros, vai criar alergia, problemas de todos os tipos, e não é no mesmo momento, às vezes leva algum tempo para a criança apresentar isso e a mãe não sabe por que isso começou, né? Exatamente. Eu até já tinha visto também que os parabenos, né, que é uma das substâncias que mais se usam como Sim, conservantes nesses produtos, é um dos maiores causadores de dermatite, né? Então, assim, sim. ao longo do tempo a gente vai usando, e nossa, apareceu uma dermatite, não sei de que é, né? E aí você não consegue entender que foi aquele E foi produto, do excesso causador. daquele produto que você usou na criança, do shampoo, do sabonete, do que for, né? E isso é bem Exatamente. interessante, porque realmente a gente não para pensar no futuro da pele, assim, naquilo que a pele vai refletir com o uso de alguns produtos que não são adequados, né? Que a gente não recomenda e que a gente sabe que é mais uma maquiagem do que mesmo um efeito de tratamento, né? Exatamente. Sem contar os ácidos, as vitaminas, tudo que o óleo vegetal tem de importante para o nosso organismo, tudo é absorvido pelo nosso sangue. Né? Consumir óleos vegetais é importante para nossa alimentação, a gente também não tem esse hábito. Né? A gente, no máximo, coloca um fio de azeite, pronto, mas a gente devia consumir mais óleo vegetal. Azeite, óleo de coco, no máximo, né? Exatamente. Mas os outros óleos de semente também a gente faz a ingestão em comida, em preparos também? Ou seria um outro Sim, tipo? Mas a gente tem alguns que já são vendidos para consumo, né? Macadâmia, girassol, de mostarda, tem alguns vários que a gente pode estar incluindo na alimentação, que é muito importante. E a partir de certa idade do bebê também, de fazer as papinhas, já colocando uma certa quantidade de óleo vegetal, né? Daí sempre extra virgem, sempre cuidando que seja o melhor possível, mais né? Para puro. nós.
o mais puro possível, mas já está inserindo esses óleos, né? Óleo de linhaça é um dos mais econômicos, né, que tem, páreo aí com o azeite. E o óleo de coco. Óleo de coco, você encontra óleo de coco sem sabor, para quem tem problema de cozinhar com óleo de coco. Sim. O que eu uso muito aqui, porque eu faço sabonete, então eu tenho um pouco mais de excesso, é o coco palmiste para cozinhar. Eu substituo o óleo de soja completamente pelo palmiste. O que poderia ser também para muitas pessoas óleo de coco, né? Mas por Ele causa não do... tem, ele nem tem aquele sabor marcante, nem o cheiro também, né? O palmista não, o palmista não tem cheiro nem sabor. Mas tem empresas que já estão fornecendo óleo de coco sem o cheiro, né? Sem aquele cheiro marcante. E não tem nenhum aditivo químico, ele é só um pouco mais processado, mais refinado. Uhum. Mas o palmiste é uma boa opção também, para substituir óleo de soja refinado, que é um veneno, né? Sim, sim, legal. E Ganda, assim, as pessoas que me seguem aí vê que eu uso muitos produtos da Pura Chuva, eu realmente uso nos meninos, uso em mim. Quando eu vou para um lugar mais frio, eu uso a pomada gota de delicadeza na pele e ela fica maravilhosa, não resseca, não racha, é incrível. Então, assim, eu realmente sou apaixonada pelos produtos. E eles têm muitas funções. Então, assim, as pomadas, elas são muito versáteis, elas servem para muitas coisas. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre elas, né? As indicações, assim, as multifunções que ela tem, assim, porque realmente é uma das maiores dúvidas, né? As pessoas que compram, às vezes a pessoa compra, não, porque ela é boa para picada de inseto. Aí ela compra achando que só pode usar para picada de inseto, sendo que ela serve para um milhão de coisas, entendeu? Verdade. Então, eu queria falar mais sobre isso, porque assim, eu, hoje, como estudante de aromaterapia, eu consigo ter uma outra visão. Eu vejo assim, eu olho, né, a composição, eu vejo o que tem, eu sei para que serve aqueles óleos, então eu já, tipo, acontecer alguma coisa, eu penso, não, aquela pomada ali, ela vai ajudar. Né? Mas para quem não tem o conhecimento, eu acho que é algo que realmente acaba limitando, né? Então, explica para a gente, né, assim, como que as pessoas que compram, os consumidores finais, como que eles podem entender as funcionalidades das pomadas, né? Então, eu peguei aqui até elas para mostrar. Essa pomada aqui, que é o que mais a gente vende, né, de camomila, é um pouco mais fácil da gente saber para que serve, porque os produtos infantis, eles falam que tem calêndula, camomila, de coco, né? Ele é basicamente um calmante da pele. Então, ele serve para qualquer irritação, vermelhidão que tenha na pele. Pode ser por causa de picada de inseto, pode ser por causa de machucado, de vacina, que cause dor, que cause inflamação, né, que esteja irritado. Então, eu sempre falo que essa pomada ela é boa para acalmar processos inflamatórios da pele ou alérgicos. Né? Então, ela tem essa multifuncionalidade, ela tem uma porcentagem de óleo essencial bem baixinha, então você pode utilizar para pessoas bem sensíveis ou crianças bem sensíveis, né? O óleo de coco e o azeite de oliva não dá para sentir o cheiro de nenhum dos dois, ele é muito suave, então dá para usar tranquilo. O óleo de girassol também, e os óleos essenciais que são o ativo mais importante deles, que é o que faz o efeito anti-histamínico, anti-inflamatório, e para irritação da pele, né? Calmante. O que a gente mais sente do cheiro dela, acho que é mesmo da própria camomila mesmo, né? Que é o que mais fica marcante nela. E realmente ela é fantástica para tudo que é questão de pele, eu falo por uso pessoal. Brotoejas, assim, né? Tá alguma inflamação ou alguma questão da pele, teve algum alimento que foi lá e inflamou. Realmente eu recomendo demais. E eu tenho resultados em casa e também tenho uns clientes que usam e que têm resultados excelentes. Isso, dá para qualquer idade, né, utilizar, pessoas sensíveis de todos os tipos. Mas realmente ela me impressiona até hoje, porque ela tem uma quantidade bem pequena de óleo essencial. A gente às vezes acha que é pouquinho e não vai fazer efeito, muito pelo contrário. Por isso que eu falo, não usa óleo essencial puro, porque não tem a menor necessidade. Eles já são extremamente fortes, né, por si só. Então, vale a pena. Vale a pena, inclusive, utilizar o hidrolato em conjunto. Para quem tá com a pele muito vermelha, muito irritada, aquele calorão, o hidrolato de camomila alemã, ele é muito legal.
para refrescar a pele e aliviar também. Entendi. A gente esses dias fez para uma cliente nossa que ela tem problema de, foi até você que me ajudou também, dermatite fundo mais emocional, né, no rosto. E a gente colocou algumas gotas a mais, né, do óleo essencial de camomila alemã. Eu coloquei o lavanda também na pomada, gotas de delicadeza, né? Uhum. E é muito legal poder brincar com isso, né? Que ela meio que vira uma base para você fazer outras preparações mais fortes, dependendo do que é a Isso. situação, né? Às vezes ela não é o suficiente, porque às vezes a pessoa já está num estado de pele muito grave, já passou do limite, digamos assim, ela precisa de um pouco mais de concentração de óleo essencial. Daí sim, é só você derreter ela em banho-maria e depois que você coloca um pouco de óleo essencial e mexe, ela volta a endurecer por conta da cera, né? Sim. Então, a gente fala brincando, né, que a gente batiza a pomada com um pouco mais de óleo essencial para que a pessoa possa utilizar para outras preparações. Porque o legal da pomada, que isso é um detalhe em relação à massagem do bebê também, que a pomada, a textura da pomada, ela lembra aquele vernix do bebê. Ela é bem pegajosinha e você faz massagem, ela é super absorvida muito rápido, né? É verdade. Então, a massagem com a pomada, ela tem uma importância muito legal para do bebê. Primeiro porque é mais prático, né? Você pega a pomada, ela já espalha rapidinho. E segundo, por causa desse hábito, dessa lembrança que a criança tem, que qualquer machucado, se passar pomada, cura, né? Eu acho legal. É verdade. E eu tenho vários depoimentos de criança falando, tipo, machucou, ele vai correndo, ai, mamãe quer pomada. E passa Aqui pomada. é assim. Aqui é assim, a primeira coisa, assim, às vezes bateu, não tem nada ali demais, sabe, assim, mas já remete um sentimento mesmo. Eu acho que pela questão dos óleos essenciais que trabalha essa questão emocional, né, já cria essa lembrança boa, né, do cheiro, do toque, né, e isso realmente marca, e é legal isso. Eu vejo muito isso nos meus filhos também. Eu acredito que isso também é bem uma lembrança do útero mesmo, a lembrança da pele estar sempre umedecida, sempre hidratada, de conforto, né? Eu acredito nisso. É Então, verdade. E é engraçado uma coisa que eu queria colocar, que eu já percebi aqui, né? Somente comparando com o João, que quando eu comecei com ele, eu comecei com produtos, né, que não eram naturais, e agora com a Maju não, foi sempre 100% natural. Mas eu queria fazer um comparativo de um hidratante desses de farmácia, né, e essa questão das pomadas. Quando a gente passa a pomada, ela é bem úmida e ela aquece, né? Ela aquece, ela dá aquela sensação boa que realmente se assemelha ao útero. Já o hidratante de farmácia, você pode pegar e passar. Ele é gelado, né? Ele tem aquela sensação gelada, assim. Então, isso realmente é bem interessante da gente falar, porque não é só uma questão de benefício para o organismo, mas é uma questão de benefício de toque, de lembrança, né? De aquela sensação boa, né? Que traz. sim, e o calor que ele provoca no toque, né, ele facilita o óleo essencial a ser absorvido também, que é muito legal. E ainda pode ser mais eficaz sem usar aquela bolsinha quente, né, de semente, para ajudar ainda nesse processo de absorção. Sim. Então, me desculpa que eu tô com um pouco de rinite, de Normal, alergia. né? Eu tenho alergia alimentar também, e daí às vezes eu como coisa errada e dá nisso. Mas é engraçado, isso também realmente é um grande. Eu tô estudando, como eu te falei, né? E a gente vê que a questão alimentar ela está diretamente influenciada na questão da saúde, nas doenças que aparecem, né? E a gente realmente precisa olhar mais para esse lado. Isso em criança é o mais comum, né? A criança apresenta algumas dermatites e alergias e às vezes a mãe, mas ele nunca teve alergia a alimento nenhum. Mas isso não quer dizer que ele não venha desenvolver, né? Isso acontece, o ser humano, o organismo, ele muda muito conforme o estado emocional, conforme o ambiente onde ele se encontra. Então, isso acontece e a gente tem que prestar atenção, muita atenção na alimentação. Se a gente está consumindo coisa pura, se aquela criança realmente está
conseguir estar preparada para consumir aquele tipo de alimento. Por isso que eu sempre falo dos óleos essenciais. Quanto mais você demorar para colocar um óleo essencial na pele do bebê, melhor, porque ele não precisa, né? Se ele não apresenta nada na pele, ele não precisa de nenhum óleo essencial. E quanto mais, melhor, porque ele vai preparando a pele dele, o organismo dele, conforme ele vai crescendo. Sim. Aí alguns óleos podem apresentar sensibilidade na pele dele, mas não porque ele tem alergia àquele óleo, porque ele não estava preparado ainda. Então, assim, acho que vale ressaltar, não que a gente não possa usar o óleo essencial na pele do bebê, né? Acho que vale ressaltar isso. Que pode, mas assim, desde que existe uma necessidade para usar, né? Isso, que se faça um teste de sensibilidade, que se perceba se realmente a pele está preparada. Isso para alguns óleos vegetais, principalmente vindo das castanhas, que são possíveis alérgicos, né? E a criança também pode vir a apresentar uma sensibilidade. Então, é sempre bom fazer um teste de sensibilidade para ver se aquele organismo já está pronto para aquela substância. Eu tenho uma filha de uma cliente nossa que ela tem alergia ao óleo de coco, né? Que é um óleo super comum, assim, que é maravilhoso, mas ela tem alergia. Então, realmente pode acontecer, né? É raro, é difícil, mas tem, né? Acontece. Eu tenho uma cliente que tem alergia à argila. Daí tem nos meus sabonetes. Ela não pode usar meu sabonete. Olha, ela não sabe que tá perdendo, porque são bons demais, meu Deus do céu. Pois é, ela ficou chateada. Ela queria que eu fizesse pra ela sem argila. Eu imagino. Mas então tá, eu tava falando agora dessa, né? Então, essa aqui é de cuidado. Ela tem o Tia Tri, que é específico. Então, eu indico a partir dos 6 meses, porque a gente... E pelos estudos que eu fiz aromaterapia, os meus professores concordaram comigo na época, né? Que o Tia Tri, ele é bom inserir a partir do momento que a criança já está em processo de introdução alimentar, porque o organismo dela tá melhor, tá mais fortalecido, tá diferente, né? E para evitar qualquer tipo de alergia. Travou. Voltou. Então, o Tia Tri, ele é muito forte. Ele é um óleo essencial muito forte que tem que ser utilizado. Travou de novo. Acho que comparar. Por isso. Então, a partir dos 6 meses, a gente pode colocar qual que é a ideia dele, que seja um antisséptico. Então, a gente pode estar utilizando para picada de inseto, para ferimento, para onde está sangrando, né? Quando a criança cai, bate, se quebra inteiro. Esse tipo de pomada aqui é muito legal para isso. Ela também é legal para coceira, também é legal para picada de inseto, inchaço, essas coisas. Mas o melhor... Né, de contato, mas a melhor propriedade dela é a questão de séptica. E cicatrização, por causa da lavanda. Então, para queimaduras levezinhas também, né? Que a criança encostou em alguma coisa quente, daí né, ficou vermelho. Para pós-sol também ela é interessante. E no caso, por exemplo, a gente sabe que a lavanda ela é muito boa para dores de cabeça, né? Assim, ela ajuda muito. No caso da criança, essa pomada, ela vai, a quantidade de óleo que tem nela vai trazer esse resultado também para dor de cabeça? Olha, depende muito da criança, tem criança muito sensível, né, aos óleos essenciais, pode ser que ajude, principalmente quando a criança, quando está associada à massagem, a gente faz no pé, faz aqui perto do pescoço, nessa região aqui. Quando está associada à massagem, às vezes ela melhora pelo próprio ato de atenção, né? A gente tem que entender por que está doendo a cabeça, esse é o primeiro passo. Se a gente quer um efeito imediato, o melhor para dor de cabeça é cheirar a lavanda pura. Fazer a criança cheirar, pode pegar aquela perfumeira infantil, né? Colocar umas gotinhas e pedir para ela cheirar. Isso é a melhor forma para questões emocionais e dores de cabeça e tudo mais. Pode colocar a gota na camisa também, né? Ou no difusor. Eu faço isso muito com meu filho para gripe, quando ele tá com alergia respiratória, de colocar uma gotinha de eucalipto e de lavanda na gola. Daí eu falo para ele, cheira, filho. Daí ele fica lá
cheirando. Eu também faço isso demais. Quando tem qualquer coisinha que você percebe, chegou na escola, o nariz já tá meio assim, né? Eu já uso logo os olhos aqui na cama, vai dormir, eu já coloco na roupa, porque quando acorda, já acorda com outro astral. É muito, muito incrível. É mágico, né? É Isso, mágico. então para dor de cabeça é melhor utilizar lavanda assim para cheirar. Daí a Sim. pomada, eu sempre falo que as pomadas elas são muito melhores para questões de pele, né? Questões de pele externas que dá para ver na pele. Para questões emocionais, o tônico ele é interessante porque ele é mais concentrado, ele não é tão gorduroso, então você passa aqui, né? Faz a criança cheirar também. Porém, nada vai ser tão efetivo quanto cheirar o óleo puro, né? As moléculas, elas vão inteiras numa quantidade muito maior do que numa pomadinha. Um machucado na boca, internamente, o tônico a gente é mais recomendado. Isso, porque está dentro da boca é melhor, que ele é mais fininho e não fica aquela coisa pegajosa, um gosto ruim, né? Porém, para quando tem algum machucado tipo de fungo, né, na boca, alguma coisa que aqui próximo a de teatria é melhor daí. Uhum. Mas a Também. pomada, você indicaria a pomada para passar também, essa pomada? Para passar externamente na boca, sim, teatri e lavanda. Aí, para problemas também de mulheres, meninos cândida, infecções, pode passar um pouquinho, porque nessa região, porque a teatri também tem uma concentração bem pequena, então vai fazer um efeito bem tranquilo. Nunca, jamais eu indico de passar, colocar o teatri na calcinha, isso tipo, não se faz. Mas fazer uma pomadinha com óleo de coco ou passar uma pomadinha como essa é bem mais efetivo. Daí não compromete a região, né? Sim, sim, que é uma região, a mucosa é uma região muito delicada. Realmente o teatro é bem forte para isso, né? Sim, é bem forte. Então essa é uma pomada legal para tudo quanto é coisa. É que a criança espoleta, sabe? A criança fica pulando, brincando o dia inteiro. E para dermatite de contato, ela é mais efetiva do que a de delicadeza. Para machucado, ficou roxo, por exemplo. Você levou uma pancada e tá roxo. Eu prefiro essa de lavanda para roxo, mas se tiver muito inflamado, a de camomila daí é melhor. Uhum. Sempre Mas pensar na anti-inflamatório. questão do assim, tá inflamada, a camomila tem um poder anti-inflamatório realmente maior, né? Exatamente. A Ah, mesma coisa dessas picadinhas de inseto, tipo, as duas são legais para coceira, são. Mas se tiver muito inflamado, de camomila vai ser mais efetiva. E tipo aquela urticária que dá, sabe, também, que é toda inflamação alérgica, a de camomila. Se a criança ela já abriu a picadinha, está todo sangrando assim, ela já arrebentou a pele inteira de tanto coçar, a de daí é conforto, de a de lavanda. cuidado. A gota de cuidado, né? Isso. É, e no caso, então, da gota Não, sobre a picada. Não era picada, não, esqueci o que eu ia falar. Esqueci completamente. Mas vamos entrar então na próxima, né? Porque eu não lembro. Eu falo, mas quando eu voltar, quando eu lembrar, eu volto. Tá Mas bom. na próxima. Tá, daí então a gota de conforto. Esse aqui eu criei numa época em que meu filho começou a gripar e eu descobri que a laranja, o limão era bom para aumentar a imunidade. Eu falei, ai, que bom, né? Vou começar a testar. E eu fiz uma pomadinha. Aí, por quê? Porque o eucalipto que eu conhecia na época era o eucalipto globulus, que eu vi que não dava para utilizar em criança. Eu falei, faz o que agora? Que precisa fazer o quê? Daí eu comecei a estudar e não, então vamos aumentar a imunidade, eu acho que esse é o caminho. E trabalhei essa pomadinha, foi fantástica, porque a laranja, ela é feita de laranja, limão e copaíba, né? Uhum. A laranja, ela ajuda a melhorar o ânimo e aumentar o apetite, a criança normalmente não quer comer nada. A de limão ajuda a melhorar a imunidade, o óleo essencial de limão, tanto siciliano quanto Tahiti. E a Dá uma copaíba limpada também, né? Dá uma limpada ali também. no Ela organismo. desinfecta, né? Desinfecta um pouco o organismo. E o copaíba, ele é um pouco. A copaíba, né? Ela é um pouco expectorante leve, assim. Então a criança não fica afogada, não corre o risco, assim, dela ficar em apuros por conta da expectoração. Então é leve, é bacana para tratar isso. E quando a criança vai ficando maiorzinha, agora a gente tem vários óleos essenciais mais apropriados para o uso de bebê, né?
que é o Ravensara, o eucalipto radiata, que podem ser utilizados. Aí a gente faz o batismo, né? A gente batiza colocando umas gotinhas a mais e passando. Eu, sinceramente, todos esses anos que eu tenho com meu filho, 7 anos, eu nunca precisei dar um antibiótico para ele por causa de gripe. Ai, que legal. Então, se você cria o hábito, né, de utilizar a pomada, de passar no peito, de passar no pé, né, conforme ele for aumentando a idade, você vai colocando, aprendendo a utilizar o tiatri, eucalipto, ravensara, no ambiente, a criança ela já vai se sentindo revigorada, passar em 2 dias ela já tá bem. Então, você É tem que verdade. aprender a pegar a coisa já no começo, tipo, a criança já tá meio esquisita. Você já intervém logo. É, A gotas de conforto aqui em casa, eu vejo um efeito muito legal quando eu uso, por exemplo, tá com tosse, né? E aí você passa antes de dormir ali no peito, nos pés, nas costas, faz aquela massagem, aquece. Gente, é fantástico como a criança ela tem uma noite de sono muito mais tranquila, a tosse para, né? Acho que o olha, limão causa isso, né? O limão acalma, eu acho, né? eu E acho que é o limão. Eu tenho vários depoimentos falando isso, que ela calma a tosse, impressionante, né? A criança tá se esguelando de dormir, daqui a pouco ela começou a dormir, pronto, passou. exatamente. E é muito legal isso. Quando a gente tem o uso, né, desses produtos, dos produtos da Pura Chuva, que são fantásticos, fantásticos mesmo, tá? De parabéns, porque realmente eles têm feito um Obrigada. efeito muito legal na vida de quem está usando. Né? Mas também o uso dos óleos, né, como você também indica muito e usa bastante, são fantásticos, porque assim, a gente vê quanto muda a questão da saúde, né? Mesmo quando tem uma gripezinha, ela é bem mais leve, a criança passa por ela sem muitas complicações, sem ficar, né, sem ficar acamada ou sem, assim, sem muito apetite. É algo realmente que a gente consegue passar de uma forma muito mais tranquila, né? Sim, e a mãe, ela quando percebe essa facilidade, né, ela começa a confiar mais nos óleos essenciais, ela começa a pesquisar mais, aprender, quando ela percebe que isso é uma chave natural, né, para cura. Eu tenho Exato. vários depoimentos muito incríveis, assim, sobre as pomadas, né, de como É, isso a, mudou a saúde da família. a Ruama que falou pra gente, né? Que temos outra saúde por conta desses produtinhos. E você vê que realmente quem usa, assim, eu só digo assim, use. Não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com crendice, né? É Bem, realmente usar que você vai ver a natureza, não tem muito para onde correr, não. Acredite e use. é. E as pessoas, elas esquecem que a pomada, na verdade, nem contato mais tem, mas antigamente as avós, né, as bisavós, tataravós, elas cuidavam de qualquer coisa que a criança tinha da família, qualquer pessoa da família tinha algum problema, as bisavós, elas já iam logo passar uma pomadinha de qualquer coisa que elas já tinham feito lá. Mas como que Hum, elas faziam pomadas? Elas não sabiam que cera podia fazer pomada, elas usavam banha. A sim, banha também era uma das melhores coisas que eles tinham para comer, para conservar a carne, para curar machucado. Então verdade. elas curavam a banha, deixavam as ervas mergulhadas naquela banha lá, aí depois coavam e quando precisava de alguma coisa passava a pomada. Então, esse é um conhecimento antigo, um conhecimento de curandeira, conhecimento de benzedeira. Até hoje, algumas linhas religiosas utilizam, né, porque sabem que tem propriedades muito legais para cura, e para cura de coisa que acontece na pele. Então, a gente tem que tentar trazer um pouco dessa ancestralidade para nosso dia a dia. E trazer pela importância do toque e pelo natural também, porque são coisas muito simples, que qualquer um pode fazer em casa. Verdade. E é legal, assim, que os óleos essenciais, né, que é a base, acho, dos produtos da Pura Chuva, né, que, assim, que traz os grandes resultados, eles se adaptam muito a cada organismo, né? Então, o mesmo óleo essencial, ele vai tratar coisas diferentes, né, dependendo do que a pessoa necessita, né? Então, isso é Isso. fantástico, isso é muito diferente de um medicamento alopata que ele foi criado para aquela situação específica, né? Ele foi criado para tratar aquele negócio ali. Os óleos essenciais, não, ele tem, né, as suas funções, e aí dentro daquilo que o teu organismo está precisando, ele vai lá e vai trabalhar nele, né? Isso é Isso. sensacional.
É sensacional. Sensacional. E o nosso corpo sabe o que precisa também curar, né? A gente só precisa de um estímulo. Às vezes é só um aconchego, um carinho, uma massagem. E não é tanto o óleo essencial, mas foi o afeto e aquele momento de afeto que a criança recebeu, né? Às vezes era só isso que ela queria. Ela queria que a mãe desse atenção para ela e tá tudo certo. É verdade. Não, essa questão emocional, a gente fala, a gente já conversou muito sobre isso, que às vezes, eu lembro que logo teve uma época que eu estava muito angustiada, que o João, antes de eu mesmo começar a usar os óleos, né, os óleos essenciais, eu lembro que a gente conversou, ele estava tendo umas crises repetidas, né, de sinusite, o médico suspeitou de asma, e você falou, Natália, investiga a questão emocional, é emocional, né, e realmente era, gente. Então, assim, a gente não para pensar que o nosso organismo reflete aquilo que a gente está passando e que a gente está pensando, né? Que a gente está Uhum. vivendo o ao redor ali, né? E Tudo, faz. até uma gripe, até um resfriadinho, a criança está expressando alguma coisa que ela não consegue, a gente está expressando alguma coisa que a gente não quer verbalizar, que a gente não bloqueou dentro da gente, a gente não sabe como verbalizar, vem em estado de doença, né? Então, como a gente não pratica esse autoconhecimento desde a infância, a gente tem que se curar com, né, o que puder. É verdade. É verdade. Agora, eu já, graças a Deus, já conheço alguns médicos que eles estão com outro tipo de abordagem. Os homeopatas, eles têm muitas abordagens do sistema emocional em primeiro lugar, né? Quanto mais você cavocar o sistema emocional para ver o que realmente está acontecendo, mais rápido vai ter a cura. E melhor você vai conseguir escolher os óleos essenciais. Né? O óleo essencial escolhido pela questão emocional é muito mais efetivo do que só pela doença em si que está sendo que está acontecendo naquele momento no corpo. Verdade, verdade. E para a gente finalizar, então, vamos dar uma dica aí do que a gente, né? A gente falou do que é feito as pomadas, mas uma dica de alguma coisa que a gente possa fazer, faça você mesmo, né? Uma dica aí sua para a gente levar para casa. Então, eu tenho uma base bem legal que eu trouxe aqui para passar para vocês, que você pode estar utilizando com coisas que tem em casa para testar. A única é a cera, que daí você precisaria encontrar cera de abelha ou cera de candelila ou de carnaúba ainda, que também é interessante. A cera de abelha é mais fácil de encontrar nas casas de apicultor e produtores, né, de mel. É fácil de encontrar ela já escamada, já limpinha. Isso se a Então, pessoa quiser se quiser em forma de pomada, mas se ela quiser em forma de óleo, pode ser um óleo vegetal, né? isso não, para você endurecer o óleo vegetal, você precisa de um pouquinho de cera, né? Por Não, isso eu eu tô falei falando da... assim, no caso eu preciso da cera se eu quiser em forma de Ah, pomada. sim, Mas se eu quiser isso. usar o produto em forma de óleo, pode ser só o óleo vegetal, né? Também, claro. Então, os óleos mais legais que você pode ter em casa para uso é o óleo de coco, o óleo de girassol, não esses de fritura, é o extra virgem, e o azeite de oliva. Eu, particularmente, amo e acho que o azeite de oliva é o melhor que tem para todo tipo de pele sensível que está com problemas de descamação, dermatites, todos os tipos. Porque ele é muito hidratante, muito nutritivo mesmo, ele alimenta a pele e ele reestrutura a pele. Então, o azeite de oliva ele serve para isso. Às vezes você não quer passar no corpo inteiro, mas é só numa região específica que está com problema, você pode utilizar o azeite de oliva. O óleo de coco para quem quer uma coisa mais fria. Daí pode utilizar conforme a estação também. Aí, se tá no verão, eu posso utilizar óleo de coco, que é mais refrescante. Se tá no inverno, posso utilizar o azeite de oliva. Ou, na Índia, eles usam para chantar óleo de mostarda, que não tem no Brasil, mas a ideia é essa, que seja um óleo mais aquecedor. Gente, né? Né? Então, pode ser um azeite de oliva, pode ser um óleo de girassol, de linhaça. De linhaça, que eu acho que é o mais próximo que a gente pode ter de mostarda. Uhum. E daí, para fazer a pomada, a gente indica, né, 26 para um potinho de 30 gramas. 26,5 gramas de óleo vegetal para 3,5 gramas de cera de candelila. Daí você pode adicionar, você derrete em banho-maria, você coloca numa panelinha, num potinho pequeno, em banho-maria essa quantidade de óleo de cera. Aí depois que derreteu toda a cera, você deixa esfriando um pouco, né? Sem aquele quentão muito forte.
coloca as gotinhas de óleo essencial e tampa um pouquinho. Mexe e tampa. Aí já pega o potinho. Desculpa, esse esfriar, Ganda, é mais pelo processo de receber o óleo ou é mais uma preferência? Só o tempo dele misturar um pouco o óleo e não deixar evaporar muito, sabe? Porque ele pode evaporar um pouquinho de óleo essencial por causa do calor. É muito quente, né? Daí a gente põe a tampinha enquanto a gente prepara as outras coisas. Então, pega um vidrinho, passa um pouco de álcool no vidrinho e coloca aquela mistura da pomadinha no vidrinho. Aí só fechar e esperar uns 10 minutos, a pomada tá pronta. Ela é muito rápida para endurecer. É o mesmo procedimento que a gente faz, a gente quer pegar a pomada e colocar mais óleo essencial. A gente derrete no banho-maria, aplica os óleos essenciais e fecha. Né? Bem tranquilo, bem rápido. Ah, muito legal. E aí o óleo essencial fica a critério, né, de cada um, aquilo que a pessoa precisa, né? Isso. No caso, a quantidade depende do que você quer tratar, da idade, depende de muitos fatores, mas a média é umas... Para criança, a gente fala em torno de 1%, né, de óleo essencial que a gente usa, né? E isso é fácil calcular, se alguém quiser, né? A gente trabalha com mais ou menos 22 ou 25 gotas para 1 ml, né? Mais ou menos nessa margem. Eu gosto de trabalhar com 25, não sei quanto que você gosta de trabalhar. Mas 24, mas por aí. Então, mas assim, no máximo 25, gente. Então, no máximo 25, né? E aí você faz uma regra de 3, né? Compra 30 ml vezes 25, mas então você vai ter a quantidade de gotas que você coloca, né? Isso. Para uma pomadinha de 30 gramas, você pode pôr para criança, bebezinho, umas 6 gotinhas no máximo de óleo essencial. E para um adulto, pode colocar umas 20 gotinhas, dependendo do objetivo. Legal. Ai, Ganda, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando contigo, você sabe. Gosto muito eu também, preciso buscar meu filho na escola. Não, e também o pessoal vai encher o saco, vai sair, ninguém vai querer mais ouvir, né? Mas, assim, é sempre muito bom e eu acho que isso é um assunto muito legal, muito importante. E eu te agradeço demais, né? Você está sempre à disposição para vir aqui, para esclarecer, para falar para a gente, para dar todo o teu conhecimento, né? Desses 7 anos aí que você está estudando, né? E que está utilizando e que está praticando, né? E, assim, a tua generosidade mesmo de dividir isso com a gente, porque eu sei o quanto você é generosa nisso e eu te agradeço mesmo. Viu? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, eu adoro falar sobre essas coisas. Que bom, pois então a gente combina aí sempre, mais vezes, e quem tiver mais dúvida, forem mandando, a gente vai falando e criando mais lives aí para falar sobre esse assunto, tá bom? Agradecer a todo mundo que assistiu, beijos, espero que tenha sido bem produtivo, né, e todo mundo tenha gostado. Olha, tá vendo? Olha, uma fofa sempre, muito generosa. Realmente é. Você quer falar alguma coisa, Ganda, antes de finalizar? Não, eu também agradeço pelo convite, eu gosto muito desse tema. Quero desenvolver mais, falar mais também em vídeos, lives, mas eu me enrolo e acabo não fazendo, né? Mas eu preciso dar continuidade também a esse tema, abordando uma coisa de cada vez que eu acho que é muito importante para os nossos clientes, as consultoras, né? Verdade, verdade. Acho Eu que prometo fecha me esforçar. esse conjunto dos consumidores finais, das consultoras, porque realmente é muito produtivo, né? E são informações que a gente às vezes não consegue só com o material, né? O folder. Então, assim, é legal a gente estar falando sobre isso. Mas se depender de mim, a gente vai ter várias outras. Obrigada. Pois um beijo e até mais, gente. Tchau. Um beijo, até, tchau.